Está começando o podcast Universo Prematuro. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa 10ª conversa com o Universo Prematuro. Eu sou Maísa, pós-doutoranda CAPS da Promoção de Saúde aqui da Unifran. Estou aqui com a professora doutora Marisa Brunherotti. Olá, Maísa, tudo bem? Olá, Laura. Boa tarde, tudo bem? Olá, e estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Laura Salerno, que é enfermeira, e que hoje ela veio compartilhar um pouco da sua vivência e experiência aí da sua carreira. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, e a oportunidade, mais uma vez, de dividir, né, um pouquinho com as pessoas que vão assistir, esse conhecimento, esse amor que eu tenho realmente pela obstetrícia. Que bom, Laura. Esse podcast a gente vem para esse bate-papo justamente para aproximar mesmo esse universo, né, de mães, de cuidadores, de gestantes, né, para o universo mesmo infantil. Especificamente aqui nós vamos tratar do universo prematuro, né, mas é ampliado aí as relações do cuidado da criança. Laura, nós já assim, temos, né, um convívio também aqui no mestrado em promoção de saúde, né, que você também estuda, né, e amplia o seu olhar nesse cenário do cuidado da mulher, cuidado da gestante. Uhum. Como uma promoção de saúde, né? Então a gente falava mais cedo também como é importante, né? Como foi importante para mim na minha caminhada essa entrada no grupo, né? Na promoção de saúde, e entender que o que eu faço tem a ver com a promoção de saúde, com o cuidado materno-infantil, né? Então às vezes a gente vai lidar com situações lá na frente que às vezes a gente poderia ter abordado inicialmente no momento precoce. Mas e hoje nós estamos aqui, né, para falar com a Laura um pouquinho, trazer essa experiência dela, né, para esse universo prematuro, né, para todos que nos escutam, né, e participam conosco, né, todo esse material humano de informação, de conhecimento. Então é um prazer te receber aqui hoje e um bate-papo mesmo. Laura, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre da sua vivência, dessa relação do parto humanizado, da humanização, né, nesse cenário aí da chegada de uma criança. Perfeito. Bom, eu costumo dizer, né, que o parto é um evento técnico demais para ser só espiritual, mas também é algo muito psicoemocional para ser só técnico, né? E a gente, enquanto assistência, a gente se encontra nessa travessia, nessa linha tênue entre uma coisa e outra. Quando a gente fala em humanização do parto, né, hoje mesmo eu falava sobre isso, que hoje tem se falado muito, você vai tentar ter o parto humanizado, como se isso fosse uma modalidade, né? Um tipo de parto. E aí eu costumo dizer que, na verdade, o que a gente vai promover é uma assistência humanizada, seja como esse parto for, seja por via alta, por cesariana, seja por via baixa, parto vaginal, seja ele na banheira, em 4 apoios, né? Acocorada, na banqueta. Não importa. O que vai fazer a diferença é a humanização da assistência, como a gente consegue oferecer e fazer a mulher se sentir segura, respeitada nesse processo, né? E, eventualmente, a gente vai ter situações, por exemplo, quando foge um pouquinho. A gente espera que esse bebê nasça a termo, né? Que é o bebê que nasce entre 37 semanas, 41 semanas, 42. E, de repente, a gente se depara com uma gestação que ela é abreviada, né? E a gente tem um bebê prematuro. Como é que a gente faz a iniciação dessa mulher nessa travessia, essa chegada desse bebê, a recepção desse momento também? Então, as pessoas que estão envolvidas na assistência, de certa maneira, têm que ter, sim, essa sensibilidade, né? De que a humanização, a gente pode tornar, inclusive, esse momento humanizado, fazendo com que a mulher se sinta respeitada, segura, né? Então, o que a gente quer da equipe é que a gente tenha a verdade, né? E esse acolhimento. E é diferente, né? Quando o processo independente, se ocorre a prematuridade ou não de um parto, mas o apoio, ele
faz muita diferença, né? Então, conta um pouquinho aqui como que é esse sentimento dessa mãe frente a quando ela recebe um parto humanizado, né? Uhum. E gostaria também que você nos falasse um pouquinho sobre a experiência, essa chegada do parceiro, né? Do pai, ou esse acompanhamento familiar que a mulher recebe hoje no momento do parto. A presença do acompanhante. A presença do Sim, acompanhante. Tá, então vamos lá, peraí. A primeira pergunta, então, como a gente atua nessa assistência? Bom, eu falo que para que a gente possa, de fato, oferecer, a gente fala bastante em autonomia e empoderamento da mulher frente a esse momento também, né? Porque, de certa maneira, a gente está iniciando ela na maternidade. Então, eu quero iniciá-la de uma maneira onde ela se sinta segura e, de fato, empoderada para que ela tome as decisões acerca do filho que está chegando, né? E isso começa, eu falo, no dia 1, que é o parto, né? Mas para que ela possa tomar frente ao processo dela, para que ela sinta essa autonomia, de fato, assim, esse pertencimento a esse momento, é preciso que ela tenha informação de qualidade, senão ela não pode escolher, né? Então, é onde vai entrar depois a parte que a gente faz do preparo para vivenciar esse momento, né? E o parceiro entra nessa história também, né? Então, às vezes eu recebo perguntas assim de gestante, mas o meu companheiro, meu marido pode ir junto? Eu falo, deve, se ele tem essa disponibilidade, porque ele também será iniciado na paternidade, né? E em algumas situações assim, né, eu conto, eu estou em parto e de repente a mulher, o parto propõe que a mulher vá abrindo mão do controle, né, o parto natural, para que ela realmente consiga parir, né, e em alguns momentos ela chega no limite dela e aí é preciso tomar uma decisão, né. Às vezes a gente entra assistência. Pode ser uma decisão da equipe, por questões fetais, né, do bebê ou maternos, mas às vezes é por limite mesmo da disposição emocional. Aí eu falo que parto dói, mas sofrimento é emocional. Né? Então, quando de repente a mulher está nesse processo e está sentindo isso como um sofrimento, às vezes existe a decisão da parada daquela ideia, daquele parto, para um outro desfecho. E aí é o momento também que a gente convida o pai a participar, né? Porque aí eu brinco, eu falo assim, quando a sua mulher não está em condições de tomar decisão frente àquele bebê, quem é que assume? É só a equipe que assume essa decisão ou você também participa? Mas para que ele possa tomar frente, se sentir proativo e se sentir empoderado nesse local que também está nascendo para ele, é preciso que ele também estude, que ele também tenha informação de qualidade para que ele se sinta seguro nessa tomada de decisão. Tem outro ponto também, né? Quando você fala tomada de decisão, tem um ponto também que nós ouvimos muito, né? As mães, as mulheres relatando do seu momento do parto, né? Da decisão ou da evolução entre uma relação do parto normal, o parto cesáreo, né? Como que você vê essa relação, né? Quando a mulher tem um apoio, a informação correta, né? Para tomar as suas decisões, e quando ela não tem esse contato direto com as informações, esse direcionamento. Então, assim, a gente entra um pouquinho na história do parto, né? Então, como que a gente veio parar nesse tipo de olhar para o momento do parto, né? Então, a gente inevitavelmente passa por como foi essa evolução, né? Então, a gente sai de uma assistência que acontecia, né? O parto acontecia em ambiente domiciliar, entre os familiares, entre as pessoas que aquela mulher conhecia, né? E em determinado momento da humanidade, então, final do século XVII, início do século XVIII, início do estudo da obstetrícia, esse parto, então, passa a ser encaminhado para ambiente hospitalar, né? E nesse momento, surge a ideia de que o corpo da mulher é falho, né? E que ela precisaria de ajuda para parir. Bom, e aí, então, criou-se um entendimento de que o meu corpo sendo falho, eu não consigo mais fazer isso sozinha. Então, houve em cima disso uma desinformação e uma crença muito grande de que eu precisaria, então, de alguém para fazer esse desfecho. E aí eu costumo dizer que, inclusive, na Bíblia está escrito, né?
parirás com dor. Então, quando chegou o advento da anestesia, da cesariana, né, chegou com muito bom tom, né, no olhar de que agora a gente vai parir sem dor, né? Isso, num primeiro momento, pode ser muito atrativo, sim, mas começaram a surgir algumas distorções no sentido de que nem toda mulher precisaria, de fato, de um procedimento cirúrgico para esse desfecho. E, em cima disso, com essa crença, né, de que o parto normal também, onde aconteciam os piores desfechos, as piores emergências, os piores desfechos fetais, né, para o bebê. Então, foi criando uma cultura de que, às vezes, é melhor, então, ir para cesárea. Eu nem penso sobre isso, eu nem estudo sobre isso. Então, esse momento, atualmente, o que a gente faz é: vamos colocar as cartas na mesa, vamos te mostrar os benefícios e os efeitos adversos de cada decisão, porque elas têm sim, né? Isso qualquer medicação, inclusive, que a gente toma, ela tem os benefícios, mas tem os efeitos adversos. Entendendo todos os riscos, entendendo os benefícios, agora sim você pode tomar essa decisão. Então, não é incomum que muitas mulheres cheguem, né, para mim e falem: olha, eu tive um primeiro tipo de parto assim porque eu não tinha informação, porque desinformação mesmo, né? Por falta de preparo. Então, hoje, se preparar, estudar, entender os prós e os contras, ajuda essa tomada de decisão, com consciência, né? Entendendo que, não, eu quero fazer isso porque eu entendi qual que é o benefício. Não, eu quero fazer isso porque agora eu estou sentindo dessa maneira, o medo já me passou, o meu emocional. E a gente esse é um ponto importante, né? Quando você fala do medo, né? Toda pessoa ela tem o medo também é protetor, né? Isso. Mas o medo também excessivo, ele impede também, né? Ele não permite que a tranquilidade adentre, né? E nesse contexto dessa relação, permitir que a mãe fale também, né? Se abre as relações do seu próprio medo, né, ajuda ela a entender essa decisão, né, do parto, né, o que é o parto em si. E aí eu tô aqui pensando, fazendo o link com a última pergunta sobre o papel do pai no parto também, né? Então, a gente sempre convida que essa tomada de decisão seja compartilhada na medida do possível. Porque na hora da travessia, na hora que o medo vem de frente mesmo, nesse momento eu falo que é 50% para cada um. Só que se ela se sente, né? Porque às vezes a gente acompanha, o que ela decidir, eu tô junto. Como se não fosse ele que decidisse. Mas na hora H, o medo dele vem junto. E ela se sente, às vezes, culpada se algo acontecer, né? Então, é como eu brinco que os 50% dela vira 100%, né? Vira o medo dela, vira o medo do pai, vira o medo da família, e que ela tem que bancar emocionalmente sozinha, né? Muitas vezes. Então, é importante que isso seja compartilhado, né? Que a gente não deposite isso só na responsabilidade materna. Ter um campo também aberto para se falar sobre, né? Isso. Isso é muito importante. E hoje nós sabemos, né, que mesmo no acompanhamento tem essa abertura, né, para que tanto a mãe, o parceiro se coloque, né, as relações mesmo de conhecimento sobre esse momento, né, tanto da gestação quanto do parto. Isso. Eu comecei minha caminhada como doula também, né? E aí eu brinco também com os alunos que eu falo assim, enquanto doula, faltava um pouco do conhecimento técnico de olhar para uma obstetrícia que às vezes a gente vai ter um parto prematuro, que às vezes a gente tem óbito fetal e que também nos chama a razão ali naquele momento. Não dá só para a gente apagar a luz e fazer massagem, né? E por conta disso, acompanhando as mulheres nesse processo, né? Hoje eu falo que eu sou uma defensora da travessia com segurança, né? Então, assim, não mais o desfecho se vai ser por via vaginal ou por via abdominal, por via alta, por cesárea. O que eu defendo é que ela se sinta segura e que aquele processo faça sentido primeiramente para ela, porque ela não vai ter o parto vaginal só porque ela contratou uma enfermeira, uma doula, ou porque ela falou para todo mundo. Tem que fazer sentido naquele momento para ela. Se deixou de fazer sentido, deixou de fazer sentido para todo mundo, né? Então eu falo que é importante ali nessa assistência o que eu ofereço é essa tranquilidade. A gente avaliando a vitalidade fetal, se o bebê está bem, se a mãe está bem, a gente vai trazendo essa segurança e ela vai encontrar
dentro dela se é possível fazer essa travessia completa ou se de repente eu paro por aqui. Então eu falo que a questão não é mais assim só o desfecho do parto, mas é que isso faça sentido na história dela como um todo. E tudo isso que tá contando aqui, eu não sei, né? Mas seria a educação perinatal. Isso. Tudo isso está encaixado dentro da educação perinatal. Que Conta que um é, pouco né? mais para nós. O que é educação perinatal, essa palavra, né, grandona, assim? Então, quando a gente pensa em educação, a gente toma uma tomada de consciência, né, uma informação, e perinatal, no momento próximo ao parto, nesse momento de gestação, que a gente se prepara, não só o bebê está se constituindo 9 meses, mas eu brinco que o pré-natal ele serve para a mãe se preparar, porque se é o primeiro filho, então a vida dela muda drasticamente, né? Mas se é o segundo, terceiro, quarto, quinto, vai mudar também, né? Então, para que ela possa ter alguns meses para se adaptar a essa mudança que vai acontecer profundamente na vida dela e da família dela, né? Então, a educação perinatal, ela visa não só a parte do esclarecimento, dos medos, dos receios, dos mitos e verdades, de quais são as reais indicações de cesariana, quais não são, o que é o sofrimento fetal, o que é o padrão ouro para tranquilizá-la e nos tranquilizar enquanto equipe que a travessia está sendo bem feita, que o bebê está bem, que a mãe está bem, né? Sinais vitais. E ela entender quais são aquelas indicações inquestionáveis de intervenção, né? Por exemplo, descolamento de placenta prévia e outras situações que a obstetrícia vai nos apresentando, para que ela entenda em que lugar que ela está. E durante o pré-natal a gente também faz a estratificação de risco da gestação dela. Nós temos gestantes de baixo risco, então eu brinco que nunca é risco zero, né? Estar vivo já é um risco. Então, a gente tem uma gestante de baixo risco, né, que apresenta um risco baixo em detrimento daquela gestante de alto risco, que já tem alguns fatores que a gente sabe que a gente tem que ficar mais de perto. Então, uma pressão arterial aumentada, uma diabetes pregressa, anterior à gestação ou que apareceu durante a gestação. Então, são situações que a gente já vai ficar, já nos convida a ficar mais ainda de olho e resguardo, né? Por isso que é importante, né, as consultas, né, a frequência de consulta. Isso é extremamente... E constantemente esse risco é reavaliado, porque uma vez, de repente, ela começou numa gestação de baixo risco, tem um plano, um desenho de experiência que ela gostaria de viver, e de repente, no final da gestação, ela é colocada em outro lugar, né? Então, isso tem que ser reavaliado constantemente. Né? E aí, ao mesmo tempo, de certa maneira, a gente também trabalha a parte psicoemocional, né? Porque a parte emocional, para que ela esteja aberta, né, a receber aquilo que é. Porque às vezes ela tem a gestação idealizada, o parto idealizado e o filho idealizado. E não é o que é. Não é a gestação real, não é o parto real que ela vivenciou e não é o filho ideal que ela imaginou, né? De repente ele nasce com algumas questões e é preciso lidar com isso. Então, por isso que eu falo que esse momento é muito delicado, não só do ponto de vista fisiológico, mas psicoemocional, né? E a partir daí, então, vai se desenvolver toda a estruturação da criança, né? Que vai estar em pleno desenvolvimento. Por isso que é importante oferecer também uma rede, né? A rede de apoio. A rede de apoio, ela possibilita, né, esse acompanhamento, né, com os profissionais. Ela se sente segura. Tem a rede também, né, de apoio, a rede social. Então, são redes, né, que sustentam a vinda, né, a chegada desse novo ser na vida, né, na estrutura daquela família. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criança, uma pessoa gravou um vídeo de uma criança no Japão, né, e esse é o entendimento cultural, né, porque tem aquela frase africana que fala, para criar uma criança é preciso uma tribo inteira, né? Nós temos aqui no Brasil muito esse olhar de que como é que é aquela frase? Quem pariu Mateus que o embale, né? Então, como se isso fosse uma responsabilidade individual daquela única, família, né? Única. Muitas vezes só da mãe. Só da mãe. Talvez. E essa sobrecarga, né? A gente sai agora também do Maio Furtacor, falando sobre a saúde mental materna, essa sobrecarga que muitas vezes a mulher vivencia
sozinha, né, no puerpério e que a sociedade não vê. Né? Então, isso é o entendimento de que... E aí eu falava desse vídeo do Japão, que as crianças lá, eles enquanto sociedade, entenderam que eles precisam cuidar das crianças todas, não é só a família. Então, elas têm uma autonomia muito grande desde pequenas, elas circulam sozinhas, né? Elas têm acesso a experiências culturais, enfim, sozinhas, andam de metrô sozinhas, com 6 anos. E... Carrega aquelas mochilas grandonas que tem tudo pra ficar o dia inteiro. Eu vi algo do tipo também. E ela, então, assim, é um entendimento cultural de que todos devem cuidar da infância, né? E aí a gente tem, hoje aqui no Brasil, esse desafio, né? De encontrar, às vezes, muitas mulheres se encontram em situação de não ter rede de apoio. Rede de apoio em vários sentidos, seja familiar, seja social, seja profissional, né? Nós estamos falando também de um país onde a gente preconiza a amamentação exclusiva por 6 meses, mas ao mesmo tempo uma licença maternidade de 4 meses. Então existem ainda alguns ajustes que precisam ser feitos para que de fato a gente cuide desse momento, né? Enquanto sociedade. Isso é muito importante. E nós, enquanto Universo Prematuro, nós temos 2 eixos, né? Um eixo que é o aplicativo digital para acompanhamento sem fronteiras, né? Dessas crianças e dessas mães. E nós temos aqui o Centro Universo Prematuro. E essa sua fala, ela vem bem ao encontro do nosso processo. Se quisermos cuidar das crianças, teremos que cuidar dos seus cuidadores, né? Então aqui nós temos um olhar no Centro do Universo Prematuro, um olhar para o cuidador. Se o cuidador estiver bem, ele vai ter, a criança vai ter seu desenvolvimento e suas oportunidades, né? O cuidador garantidas. Vai proporcionar esse ambiente para a criança atingir seu potencial. Sim. Eu tenho um olhar que eu trago da antroposofia, né, do Rudolf Steiner, um austríaco, sobre a biografia humana, né? E a gente fala bastante sobre a importância dos 3 primeiros anos de vida na constituição da biografia humana. Que nesses 3 primeiros anos, de fato, nós nos tornamos seres humanos. Então, que a gente chega aqui dependente, extremamente dependente de mamãe, a gente sai do ventre materno, vai pro colo, do colo a gente vai pro chão, começa a rastejar, aprende a sentar. Então, que no primeiro ano de vida, a criança vem extremamente comprometida a aprender a andar, ganhar a verticalidade. No segundo ano, ela está totalmente comprometida em aprender a falar. E no terceiro ano, em de fato desenvolver a possibilidade do pensamento. Então, até 3 anos, nessa visão antroposófica, o ser não está pronto. Então, se torna iminentemente importante que a gente cuide do cuidador para que ele tenha disponibilidade de cuidar dessa criança, né? Para que ela cuidar, e aí cuidar no sentido amplo que isso realmente exige, né? Não só alimentação, vestimenta, ambiente, proporcionar situações onde ela possa se desafiar, ela possa ser estimulada a crescer, né? E aí, então, aos 3 anos na visão antroposófica, a gente de fato fala que a gente tem um ser humano, pronto. Até aí, no meu entendimento também, a criança passa por toda a história da humanidade. Ela sai da água, rasteja, engatinha, senta, e aí ela ganha a verticalidade dela. E essa parte que você fala, o Universo Prematuro está muito atento, porque o aplicativo também, nós queremos proteger esses 3 primeiros anos, né, Maísa? Que é as conexões neurais. Isso. Então, as oportunidades, né, neurais, de conexões, de experimentar, né, para ter o seu próprio conhecer, está nessa janela de 3 anos. E aí que o aplicativo, ele quer estar perto do cuidador, para que essas crianças tenham as melhores oportunidades aí do desenvolvimento, né, nesse novo ser. E assim, pensando de novo, né, se a cuidadora, principalmente a cuidadora, né, que a gente pensa não se restringe à mulher, mas principalmente nesses 3 primeiros anos está mais ligado, conectado à mãe, mas se ela tem a saúde mental dela prejudicada, né? Se ela tem esse abandono social, se ela se sente sozinha nessa travessia, obviamente que a qualidade do cuidado dela vai ser inferior. Então, mais uma vez, cuidando de quem cuida, a gente já cuida também dessa criança, em pleno desenvolvimento.
Que gostoso, né? Gostoso de falar da mulher, né? Da gestante, da mãe. E aí um ponto também que deixamos em destaque, né? A mãe mesmo, o acompanhamento, né? Posteriormente ao parto. Sim, principalmente diante de uma situação que, de certa maneira, é desafiadora, é traumática. Então, como a gente falava aqui, a palavra prematuro me rodeia aqui, universo prematuro, mas assim, quem tem essa ruptura num processo de uma maneira precoce, obviamente que vai ainda mais viver algo desafiador. E ter essa rede. Ter essa rede. Então, a gente fala que, eu enquanto enfermeira, né, falo isso bastante para os alunos também, a gente saber acolher essa mãe, né? Então, assim, é natural do instinto materno que ela tente proteger a cria dela. Uma mãe de um prematuro que ficou internado na UTI, que teve vários processos invasivos, né? Ela se sente realmente diferente das outras, porque é cobrado mais dela, né? Então, assim, eu não fui uma mãe de prematuro, mas fui uma mãe de UTI. Então, assim, ver o seu filho passar por inúmeros processos invasivos é muito desafiador, né? E aí, quando a gente se afasta dessa assistência médica, a sensação que fica é que a gente não vai dar conta, né? Porque se precisava da enfermeira, se precisava do médico, se precisava de todo mundo ali 24 horas, agora eu sozinha, quem sou eu para fazer tudo isso? Né? E por isso que o aplicativo, essa rede de apoio, de fato, para que ela sinta que ela não está sozinha, né? Que ela pode sim recorrer às pessoas, né? E as relações para que sustentem ela também nesse desafio. Você falou mãe de UTI, né? Nós tivemos aí o primeiro encontro das mães do Centro de Atendimento Universo Prematuro, e uma mãe, ela relatou essa questão, né? Ela falou assim, nos chamam de mãe de UTI, né? Eu olhei para ela e falei assim, agora nós vamos chamar de mães do universo prematuro, né? É uma nova vivência, agora é uma nova etapa. Então, constrói, né? E vai construir novos... Evolui, né? Não fica estagnado naquele passado. Isso. Tem que olhar pra frente. Olhar pra frente, né? Vivenciar aí outros momentos. E também, assim, né? Algo que vai se limpando à medida do tempo também. Eu falo que eu fui uma mãe de UTI, não uma mãe, né? Mas, assim, isso tá na história. E, ao mesmo tempo, com o tempo, né? Meu filho mais velho vai fazer 18 anos. Então, assim... E ele internou quando ele tinha 4 meses. Então, hoje eu olho para trás e isso vai se fluidificando, né? Vai suavizando. Mas tudo que a gente está vivendo naquele momento é muito intenso. É marcante. E aí, com o tempo, com as redes de apoio, com as relações, com as novas conexões também, que viver situações assim também nos possibilitam, é que aí a gente consegue, em determinado momento, olhar para trás e falar que bom, né? Eu brinco que lá atrás, quando eu descobri, né, o processo do meu filho, eu me perguntava por que eu, meu Deus, né? Colei chiclete no cabelo de Jesus. E hoje eu olho para trás da minha história e falo, graças a Deus porque eu tinha o que dar, né? Emocionalmente, não é só financeiro, não. Emocionalmente, porque essas crianças precisam de mais atenção de fato, né? Vão exigir mais das mães, vão exigir mais dos cuidadores. E de fato, nós auxiliamos e somos auxiliadas. Nós crescemos muito com esse processo também. Que bom, né, Maísa? Nós estamos aqui vivenciando todo esse processo. Ele é um processo contínuo, né? Não é um elemento único, né? Quando nós falamos desse cenário, são diferentes atores, né? Diferentes situações, né? Que envolve. Então, é muito bom, né? É muito bom, assim, que pensamos para o bem, né? Para uma relação aí positiva nesse desenvolvimento. Com certeza. E estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria que a Laura deixasse uma palavra aqui para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo. O que você tem, assim, de toda a sua bagagem como promotora de saúde já, né? Já estamos falando assim, como enfermeira, toda a sua vivência. O que você gostaria de falar para uma mãe, né? Vamos aí colocar na sua questão. Bom, o que me vem assim, né, acompanhando muitas mulheres nessa travessia,
Hoje, mais do que nunca, né? Eu comecei essa trajetória pensando muito no desfecho do parto. Mas o que eu hoje falo que realmente faz a diferença é que essa mulher possa se conhecer, saber o que é importante para ela, o que ela quer honrar nesse momento. Que a resposta não é minha, não é de ninguém, é individual, né? Então, que ela possa verdadeiramente saber, sentir e ir atrás daquilo que ela gostaria de vivenciar, independente das situações, né? Às vezes a gente tem mulheres que tiveram situações pregressas de cesariana e gostariam de ter o parto vaginal, né? Busquem informação, busquem se preparar efetivamente para vivenciar esse momento na sua integralidade. Porque o medo vai vir, né? Mas ele pode nos proteger, mas ao mesmo tempo limitar, cercear a nossa experiência na sua totalidade, né? E que a gente entenda e tenha esse olhar, então, de que tudo que nos acontece está a serviço de nos educar, de nos ensinar, de nos expandir, por mais que seja difícil, né? Então, a minha frase jargão às vezes a gente espera da vida um caldinho de cana, mas às vezes o que ela tem reservado pra gente é um shot de limão. E que a gente tenha, de fato, assim, uma resiliência para que a gente possa atravessar o que a gente tem que atravessar. Perfeito, Laura, nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje conosco, foi um prazer, obrigada mais uma vez, professora Marisa. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui junto com Maísa e Laura. Eu que agradeço, meninas, muito obrigada pelo convite. Pessoal, siga em nossas redes, dê um like, compartilha esse podcast, né, que chegue cada vez mais em mais pessoas que precisam dessa informação também. Vamos levar informação de qualidade. E logo mais vamos ter nosso encontro do Universo Prematuro, né? Então fiquem ligados que logo nós vamos disparar aí a data. E nós estamos falando aqui diretamente do Centro de Comunicação da Universidade de Franca. E eu deixo aqui um até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até mais. Esse foi o podcast Universo Prematuro.